A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, opinião, uma sugestão, anote aí o número do nosso WhatsApp, que é o 994661010. Fique à vontade e saiba que a sua opinião é muito importante para nós. E eu quero, nesse momento, também agradecer, não só por sua audiência, mas quero agradecer também pelas suas orações e pelas mensagens que nós temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético do Novo Testamento, esse tema maravilhoso, extraordinário. Nos programas anteriores nós estudamos algumas profecias que foram proferidas por seres angelicais, profecias que foram proferidas por Jesus, e estamos estudando aquelas profecias que foram proferidas pelos apóstolos. Nós estudamos, por exemplo, aquele último discurso de Paulo, aquela despedida dos bispos, dos anciãos da igreja de Éfeso, lembra disso? Baseada lá no capítulo 20 do livro de Atos, onde Paulo falou acerca daqueles lobos cruéis, daqueles homens maus, não é? Que iriam dizer coisas perversas para atrair os discípulos para si. E no programa anterior, nós iniciamos esse programa que fala sobre as promessas para os salvos que estão no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. No programa anterior, nós tivemos a oportunidade de estudar algumas dessas promessas. Abre a tela, por gentileza, do programa anterior. Isso, promessas para os salvos baseados em Romanos 8. E nós dissemos, não é? Traz a tela. Que embora as epístolas não sejam necessariamente livros proféticos, mas que nós encontramos diversas profecias nas epístolas. E no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, nós encontramos diversas promessas para os salvos. Nós enumeramos ao menos 5 no programa anterior. Vamos relembrar o que foi que vimos no programa anterior? Primeiro, olha que privilégio! Olha que promessa gloriosa, o livramento da condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não só isso, passa a tela por gentileza. Também vimos que um dos privilégios para os salvos, uma das promessas é ser templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade que habita dentro de nós, para promover o novo nascimento, a regeneração, para gerar dentro de nós o fruto do Espírito com aquelas 9 virtudes. Nós vimos isso no programa anterior. Também estudamos a terceira promessa, que é ser guiado pelo Espírito. Nós dissemos no programa anterior, né, o privilégio de termos dentro de nós a terceira pessoa da Trindade que nos guia, nos ensina, nos dirige, nos orienta. E Paulo diz que os filhos de Deus são guiados, né? Significa dizer, são dirigidos pelo Espírito Santo. Também nós estudamos no programa anterior uma quarta promessa, que é o testemunho do Espírito Santo no nosso interior, dentro de nós. Paulo diz que o mesmo Espírito que habita em nós, que nos guia, nos dirige, ele também testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Traz a tela. E nós dissemos no programa anterior que ele, testificar é dar autenticidade, é comprovar, é confirmar, é implantar dentro de nós essa certeza que nós somos filhos de Deus. Finalmente, nós estudamos também no programa anterior que um dos privilégios, uma das promessas para os salvos em Romanos 8, é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha que privilégio, né? Nós somos herdeiros. Traz a tela. Nós até dissemos isso no programa anterior, que todo mundo sabe o que é ser herdeiro, né?
possuir os bens dos seus pais, por exemplo. Quando os pais morrem, deixam para os seus filhos os bens. E o que nós temos para herdar de Deus e herdar com Cristo são coisas gloriosas. Nós lemos inclusive o capítulo 21, versículos 1 a 3 do livro do Apocalipse, e o versículo 7, quando a palavra de Deus diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, ou seja, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, não é? Que texto maravilhoso! Olha, se você não parou para ler esse capítulo 8 de Romanos, por favor, faça isso hoje, antes de dormir. Há muitas promessas gloriosas para os salvos no futuro, descritas, claro, em toda a Bíblia, mas hoje estamos falando com exclusividade do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. E nós vamos estudar ainda outras profecias, outras promessas que estão baseadas nesse texto. Passa a tela, por gentileza. A sexta promessa para os salvos é a glória futura. Mas olha que coisa interessante. Eu quero pedir para voltar a tela, por favor, porque essa promessa já está no capítulo 8, versículo 17. Observe que Paulo diz assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aí ele diz: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Traz a tela, por favor. Paulo estava falando aí de uma glória futura, e como nós já dissemos, né, no programa anterior, muitas dessas bênçãos que estão reservadas para os salvos, nós já desfrutamos já nessa presente vida, na presente era. Como, por exemplo, ser templo e morada do Espírito Santo não é algo futuro, já é algo presente. Ser guiado pelo Espírito não é uma bênção para o futuro, é já para o presente. Ter a certeza que somos filhos de Deus, essa ação do Espírito testificando dentro de nós que nós somos filhos de Deus, já é para o presente. Mas não resta dúvida, não é? Que o melhor ainda está por vir. Glória a Deus. O melhor ainda está por vir. Quando nós olhamos para o conteúdo profético das Escrituras e olhamos para o cenário mundial, nós percebemos isso, que nós vivemos em dias difíceis, que as profecias acerca dos tempos do fim são de tragédias, de fome, de miséria, de enfermidades, de guerras, de terremotos, de perseguições. E nós já estamos vivendo esse período difícil, esse momento turbulento. Você sabe disso. Nós vivemos dias difíceis, marcados por violência, promiscuidade. Nós vivemos dias de fome, de escassez de alimento, de muita violência, de tráfico de drogas, tantas coisas terríveis, coisas horríveis que estão ocorrendo. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente os últimos capítulos da Bíblia, nós podemos dizer isso: há um futuro glorioso que nos aguarda, que nos espera. As bênçãos da salvação, como eu disse, algumas já são presentes, mas outras são no futuro. É no porvir que nós vamos desfrutar desses benefícios, desses privilégios para os salvos. E um desses privilégios é exatamente a glorificação. Passa o texto que eu quero ler. Isso. Veja o que Paulo diz no capítulo 8, versículo 18 da Epístola aos Romanos. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo, como que diz assim, eu não tenho dúvidas que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que coisa maravilhosa. Muitas bênçãos estão reservadas para os salvos, serão desfrutadas no futuro, né? Quando Jesus vier nos buscar, nos levar para junto de si. E uma dessas bênçãos é a glorificação. Observe que coisa maravilhosa. Paulo deixa essa certeza, essa convicção, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu já disse em outros programas
que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a dores, provações, adversidades, sofrimentos, mas temos essa certeza que tudo isso é passageiro, é momentâneo. E mais uma vez eu quero lembrar aquele mendigo lá de Lucas capítulo 16, você lembra disso? Aquele mendigo de Lucas 16 que era pobre, que vivia comendo as migalhas daquele homem rico, vivia cheio de chagas, mas que coisa gloriosa! Depois da sua morte, depois que ele foi sepultado, ele é visto onde? Ele foi visto lá no seio de Abraão, já lá no lugar de gozo. E eu posso dizer isso, que todo o sofrimento que nós enfrentamos, dores, enfermidades, lutas, provações, perseguições, tristezas, decepções, frustrações, devem ser vistas, guarde esta palavra, todo esse sofrimento devem ser vistos como algo insignificante, comparado ao que está reservado para nós no futuro. Há uma cidade celestial, há uma morada eterna nos céus que nos aguarda. Nós teremos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. Nós habitaremos, o destino final da igreja, guarde isto, é habitar na Nova Jerusalém com Deus pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. É por isso que Paulo deixa essa certeza, essa convicção. Eu tenho por certo, eu não tenho dúvida disso, que as aflições desse tempo presente, e olha, quem estava dizendo isso foi alguém que sofreu muito, alguém que foi preso, açoitado, que foi apedrejado, que passou fome, frio, nudez, escassez de alimento, que passou por muitas lutas, mas Paulo chega a essa conclusão, eu tenho por certo, eu não tenho dúvida disso, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu tenho certeza disso, que os salvos que já estão lá no paraíso podem testificar isso. Podem dizer assim, valeu a pena o sofrimento, as perseguições que eu enfrentei. Todos os salvos ao chegar no céu podem testificar isso, que o que nós sofremos aqui é algo insignificante comparado com aquilo que está reservado para nós. Volta o texto que eu quero ler mais uma vez. Eu faço questão de ler mais uma vez. Porque para mim eu tenho por certo, eu não tenho dúvida, que as aflições desse tempo presente, quer seja doença, desemprego, fome, escassez de alimento, perseguições, seja lá qual for o tipo de aflição, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa, Paulo? Eu posso dizer, traz a tela, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, uma morada eterna no céu com Deus. Nada pode se comparar a esses benefícios, a esses privilégios que os salvos desfrutarão no futuro. Mas que coisa maravilhosa! O plano de redenção de Deus não envolve apenas a redenção do corpo, não envolve apenas a salvação da humanidade, mas a restauração da natureza, a redenção da criação. Glória a Deus. Passa a tela, por gentileza. A sétima promessa para os salvos, baseada em Romanos 8, está... nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar lendo no versículo 19. Olha que coisa interessante. Paulo diz assim... Glória a Deus. Depois eu vou comentar essa imagem aí. Mas Paulo diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Essa expressão, né, quando Paulo diz que ardente, traz a tela por favor, que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, Paulo está dizendo que toda a criação espera com expectativa a redenção dos seres humanos. Por quê? Porque é depois da redenção dos seres humanos que ocorrerá também a redenção da criação. Olha que coisa interessante. Primeiro Cristo vem, ressuscita os que morreram em Cristo,
arrebata a sua igreja. Os salvos serão transformados em corpos gloriosos e incorruptíveis. A redenção da criação ou da natureza ocorrerá no futuro, depois do arrebatamento, em duas fases distintas. Haverá uma restauração parcial na ocasião do milênio, do reino milenial de Cristo, e haverá uma restauração total, completa, perfeita, no porvir, no estado eterno e perfeito. Eu vou pedir para a produção colocar o mapa, para nós mostrarmos isso aí no mapa, mas eu vou voltar ao texto ainda, porque eu não concluí. Eu vou mostrar aqui nessa câmera, porque vai ficar melhor. Então eu posso dizer que há uma expectativa da própria natureza por essa restauração. Haverá sim a glorificação dos salvos, sim, nós receberemos um corpo glorioso, incorruptível, nós habitaremos na Nova Jerusalém, sim, mas haverá também uma restauração da própria criação, da própria natureza. E eu já disse, vou repetir e mostrar no mapa. Haverá uma restauração parcial nesse período aqui chamado de milênio. Quero deixar bem claro isso. Nós cremos na literalidade do milênio. Nós somos pré-milenistas. Nós cremos sim que haverá um governo de paz, de justiça, de santidade aqui na terra. Cristo vem para reinar sobre o mundo inteiro. Nesse período haverá uma restauração parcial, porque até mesmo os desertos vão produzir alimentos. Nesse período não haverá guerras, Satanás estará preso. Essa imagem ilustra muito bem um cordeiro junto com um leão. Então haverá um período de muita fartura, de muita abundância de alimento, de muita paz, muita saúde. Os homens que estiverem no milênio em corpos físicos irão viver como árvores. Mas essa restauração ela é parcial, porque a restauração perfeita, completa da criação, da natureza, ocorrerá aqui, como está registrado no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Quando João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. Depois do milênio, Satanás já terá sido lançado no lago de fogo junto com os demônios, os ímpios, os incrédulos. Olha que coisa maravilhosa. E aqui haverá restauração da terra, onde os homens poderão viver em paz, em harmonia, como era no Éden, como Adão e Eva antes da queda lá no Éden. E Paulo, no capítulo 8 de Romanos, deixa isso bem claro. Eu vou pedir para voltar o texto mais uma vez. Vamos ler o texto mais uma vez? Aí Paulo diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, há uma expectativa da própria criação, da própria natureza, pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Primeiro vem a redenção da humanidade, do corpo, não é assim? Aí diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Como assim? Por causa do pecado. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, mas por conta da queda, por conta do pecado, né? Então, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou. Traz a tela para eu explicar isso aí. Você sabe que o capítulo 3 de Gênesis, ele é uma espécie de um divisor de águas, você sabe disso. Capítulo 1 e 2 de Gênesis mostra como era a vida humana antes da queda. Paz, harmonia, não é? Só uma vida tranquila do casal aqui. Eles viviam literalmente num jardim, num lugar maravilhoso, numa espécie de um paraíso aqui na terra. Mas quando o pecado entra no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade. Eu posso dizer que entrou uma série de sequelas, de tragédias, de prejuízos. Tudo que é mal, tudo que é ruim, direta ou indiretamente, é uma consequência do pecado. Então eu posso enumerar aqui algumas consequências do pecado.
Mas, por exemplo, as dores, as enfermidades, a morte, a violência, a fome, a miséria, enfim, tudo, as guerras, os conflitos armados, as drogas, tudo quanto é ruim, os sentimentos ruins, os conflitos humanos, tudo isso aí entrou no mundo por conta do pecado, por conta da queda. E sejamos sinceros, de que adiantaria se essa restauração abrangesse apenas pessoas, apenas seres humanos, e a natureza continuasse sendo dominada pelo pecado? Não adiantaria muita coisa. Nós estamos, por exemplo, num corpo perfeito, morando na Nova Jerusalém, mas o mundo entregue ao caos, entregue à violência, à miséria. Claro que Deus é perfeito. E essa restauração, este plano de redenção, ele envolve não apenas pessoas, não apenas os seres humanos, mas a própria criação. Deus tem um projeto também para o planeta Terra. Você sabia disso? Que Deus deseja restaurar todas as coisas. Eu quero ler mais uma vez o texto. Aí Paulo diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, por conta da queda, do pecado. Passa o texto mais uma vez, para nós vermos. Observe nos versículos 21 e 22, Paulo diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a natureza, que a criação será liberta do pecado, das consequências do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E eu posso falar um pouco dessa imagem. Pode deixar a tela aberta, por favor. Eu diria que aí está o projeto de Deus para a humanidade no futuro, né? Os salvos habitando na Nova Jerusalém, aqueles que estiverem em corpos gloriosos e incorruptíveis, mas aqui na terra, seres humanos, vivendo em paz, em harmonia com os animais, muita fartura de alimento, muita abundância. Eu diria que uma espécie de um Éden restaurado. Aí voltando ao texto, Paulo diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Traz a tela, e você sabe disso. A terra está sujeita às catástrofes naturais. É seca, é enchente, é maremoto, é terremoto, é vulcão, é tufões. Você sabe disso. Muitas dessas tragédias, claro que são reações por conta das ações humanas. Você sabe disso, né? Então, há muitas tragédias, coisas ruins que acontecem na Terra. O planeta Terra, por conta da queda, por conta do pecado, ficou sujeito a essas tragédias que promovem dores, catástrofes, sofrimentos, né? Você sabe disso. Quando ocorre um terremoto, um vulcão, um tufão, quando um vulcão entra em erupção, quando ocorre um maremoto, secas, enchentes que provoca fome, mortes de seres humanos, você sabe. E isso sem falar nas ações humanas, as guerras, o tráfico de drogas, a violência, a maldade, o ódio, as perseguições, você sabe disso. A vida na terra, ela está cada vez mais se tornando insuportável. Essa é a realidade. Cada vez mais caminhando, né, para um caos. Mas eu quero deixar aqui bem claro, baseado no que Paulo ensina no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, que essa salvação, que este plano de redenção não alcança apenas pessoas, mas a própria criação, a própria natureza. Passa o texto mais uma vez, que Paulo continua falando sobre isso. E ele diz, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É como se Paulo dissesse assim, há uma expectativa da natureza pela sua redenção, mas há uma expectativa nossa também. Nós estamos aguardando, esperando essa redenção, e isso ocorrerá no futuro. João,
lá na ilha de Patmos, teve o privilégio de ver o que está reservado para o futuro. Capítulo 21 do livro do Apocalipse, ele disse: eu vi um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade. Ele viu, ele contemplou com os seus olhos. E guarde o que eu estou lhes dizendo. Nós veremos também no futuro. Planeta Terra vai passar por muitas mudanças, transformações, por uma restauração, como eu já disse, parcial no milênio e completa no estado eterno e perfeito. E nós iremos vivenciar isso. Iremos desfrutar desses privilégios quando houver essa redenção, não só da criatura dos seres humanos, mas também da natureza da criação. Passa a tela, por favor. A 8ª promessa para os salvos em Romanos 8. A intercessão do Espírito Santo. Traz a tela. Olha, são muitos os privilégios de ser crente, ser salvo, né? Nós já dissemos aqui, desde o programa anterior, que o Espírito Santo habita em nós e ele promove o novo nascimento, a regeneração, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós já dissemos que ele nos guia na verdade, mas não só isso. Paulo diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. O que é interceder? Interceder é se colocar no lugar de outrem. Por exemplo, quando nós vamos orar a Deus e nós começamos a apresentar outras pessoas, né? Vamos dar um exemplo, sendo bem prático. Nós começamos a orar pelos enfermos, nós começamos a orar pelos presidiários, nós começamos a orar pelos desempregados, nós começamos a orar pelas famílias. Isso é uma oração intercessória. É quando você vai à presença de Deus e você esquece de si mesmo, das suas próprias necessidades, e você apresenta a necessidade de outrem. Isso é intercessão. E há algo maravilhoso que eu quero dizer aqui. Que nós temos 2 grandes intercessores. Vamos falar sobre isso hoje. Um desses intercessores, que é o Espírito Santo, está dentro de nós. E outro grande intercessor, que está no céu, à destra de Deus, intercedendo por nós. Abra a tela, por gentileza. Veja o que Paulo diz. Vamos começar falando dessa intercessão do Espírito Santo, que intercede dentro de nós. Paulo diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Como quem diz assim: no momento das nossas fraquezas, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Aí Paulo diz: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Como quem diz assim, muitas vezes nós nem sabemos orar, nós não sabemos pedir, nós não sabemos como nos dirigir a Deus. E o que é que acontece, Paulo, quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos o que pedir ou como pedir a Deus? Aí Paulo diz: mas o mesmo Espírito, ou seja, aquele que habita em nós, aquele que nos guia, aquele que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimível aí tem o sentido de inexplicável, de uma forma que não se pode expressar, não se pode dizer, não pode falar. É como se ele estivesse intercedendo por nós. E aquele que examina os corações, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. Que coisa maravilhosa. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E agora eu quero me dirigir a você que é crente, de forma específica, não é? Que você já deve ter tido essa experiência, de às vezes você não conseguir nem orar. A luta, a dor, a angústia na alma é tão grande que você às vezes só geme, chora. Você já teve essa experiência, né? Pois é assim, nesse momento que você não sabe se expressar. Às vezes o problema é tão difícil que você não sabe nem o que dizer, você não sabe o que pedir. Você somente chora, geme, derrama lágrimas, né? Dobra os joelhos, mas não saem palavras dos seus lábios. Sai apenas um choro, sai apenas um gemido. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que nesse momento de fraqueza,
de dificuldade, de dor, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai interceder. Deixa eu ilustrar aqui. É como se o Espírito Santo chegasse diante de Deus e dissesse: Pai, socorre ele, ajuda ela, glória a Deus, age em prol dele. Então, que coisa maravilhosa, nós temos alguém que é como se traduzisse para Deus. É claro que Deus não precisa disso, porque Deus é onisciente, mas é como se ele traduzisse aquele choro, aquele gemido, aquele pranto, aquele clamor, e fosse diante de Deus interceder por nós. Você já parou para pensar nesse privilégio? Que o Espírito Santo está dentro de nós, não só para regenerar, não só para santificar, não só para implantar dentro de nós essa certeza que nós somos filhos de Deus, não só para nos guiar, mas também para, no momento específico, interceder por nós. E intercede com gemidos inexprimíveis. Mas não para por aí, não é? Paulo continua falando dos benefícios, dos privilégios, do salvo. Passa a tela, por gentileza. Em nono lugar, a nona promessa, que está em Romanos 8, é a intercessão de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, Paulo diz nos versículos 33 e 34, ele diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai acusá-lo de alguma coisa? Aí ele explica: é Deus quem os justifica. Quem é que vai condenar? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa maravilhosa. Traz a tela. O que Paulo está dizendo é que alguém pode lembrar o seu passado. O que você fez? Ah, eu lhe conheço. Você é fulano de tal. Eu conheço a sua vida. Só que Paulo pergunta: quem é que vai levantar a acusação? Quem é que vai condenar, se é Cristo que morreu por nós? Alguém pode lembrar o teu erro, o teu passado, por onde andaste, o que tu fizestes? Mas Paulo deixa bem claro que foi Cristo quem morreu, foi Cristo quem pagou o preço do nosso resgate, da nossa redenção. Volta ao texto mais uma vez, que eu quero ler. Quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai estar acusando de alguma coisa que fez no passado? Olha, é Deus quem justifica. Traz a tela. Você sabe o que é justificar? Eu vou dizer o que é justificar. Justificar é declarar justo. É como se Deus, o justo juiz, a partir do momento que o pecador crê em Cristo, fosse lá naquela ficha, naquela cédula, onde estão registrados os nossos pecados, ele selecionasse o texto e desse um del lá no computador, no computador celestial, e depois salvar, que é para não voltar ao arquivo. Glória a Deus. É isso que Cristo, ele nos justifica, ele declara justo. Abre a tela mais uma vez, e Paulo continua perguntando: quem é que vai condenar você? Se foi Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa maravilhosa. E onde é que esse Cristo está? Não está na tumba fria, não está lá na sepultura, ele está à direita de Deus. Agora, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Você já parou para pensar nesse privilégio do salvo? Cristo, além de morrer por nós, de dar a sua vida por nós, ele está onde está? À destra de Deus, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Então nós temos um intercessor dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós temos um intercessor, glória a Deus, à destra de Deus, que é Jesus, e ainda tem outro intercessor que está ao redor de nós, que é a igreja, né? Eu poderia falar também da igreja, conforme Atos capítulo 12, não é? Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Então esse Jesus que morreu, que deu a vida por nós, está à destra do Pai, à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. E para concluirmos esse programa, a 10ª promessa para os salvos, que está lá em Romanos capítulo 8, é que nada nos separará do amor de Deus.
Paulo deixa bem claro, ele diz, eu estou certo. Como quem diz assim, eu não tenho dúvidas. Eu estou muito convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em resumo, nada nos separa do amor de Deus. Eu quero ilustrar aqui. Eu quero deixar bem claro aqui que Deus aborrece o pecador, mas Ele ama o pecador. Deus ama as pessoas, os seres humanos, embora que Ele aborreça as suas ações. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Uma mãe, por exemplo, que educou seu filho, sempre ensinou o caminho bom, e essa mãe descobriu que o filho está no mundo das drogas, no mundo do crime. Ela vai continuar amando, sim ou não? Sim, claro, ela é mãe, ele é filho, ela vai continuar. Agora, ela vai aprovar isso? Não. Ela vai apoiar o seu comportamento? Claro que não. Ela vai fazer o possível para tirar o seu filho das drogas e do mundo do crime. Por quê? Ela ama o filho, mas ela aborrece, ela odeia, ela detesta aquele comportamento. E o amor de Deus é assim. Deus ama o homem, Deus ama a humanidade. O desejo de Deus é salvar a humanidade. E eu quero concluir o programa falando de 3 características do amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus é incomparável. Jesus, conversando com Nicodemos, aquele doutor da lei, capítulo 3, versículo 16 de João, Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, tão inexplicável, tão incomparável, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há amor que possa comparar ao amor de Deus. A gente fala muito do amor de mãe, mas eu posso dizer que o amor de Deus, ele é um amor perfeito. É um amor, o maior exemplo de amor é o amor de Deus. Não há amor que possa ser comparado. Deus ama mais do que uma mãe ama seu filho. Em segundo lugar, o amor de Deus é incondicional, não depende da condição. Deus ama o ser humano e Paulo deixa isso bem claro, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus ama a todos incondicionalmente. Em terceiro lugar, o amor de Deus é eterno. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, diz, com amor eterno te amei, mas quero deixar bem claro aqui, que nada nos separa do amor de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus. Dá para você entender isso? Eu quero me dirigir com muito respeito às igrejas que estão recebendo as pessoas com os mais diversos tipos de comportamento, e deve receber sim, A igreja deve estar de portas abertas para receber um ladrão, um marginal, bandido, né? Enfim, um drogado, qualquer pessoa. Agora, detalhes, depois que entra na igreja e tem um encontro com Cristo, aí sua vida tem que mudar, querido. Você não pode servir a Jesus fumando maconha, não, você sabe disso. Tomando cachaça, você sabe que não. Então tem igrejas que eu não quero ser mal interpretado aqui, eu estou dizendo que nada nos separa do amor de Deus. O amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é eterno. Agora, detalhes, Deus ama pessoas e aborrece pecado. O que Deus quer de nós, sabe o que é? Que a partir do encontro com Ele, deixe a vida de vício, pecado, as imoralidades, as práticas mundanas, para que possamos viver em novidade de vida. Então, Paulo deixa isso bem claro, que nada vai nos separar do amor de Deus. Para concluir, abra a tela mais uma vez,
Ele diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero concluir o programa hoje dizendo isso, que não importa o que você fez, por onde andou, eu quero dizer que Deus te ama, tem um propósito em sua vida e deseja salvar a sua alma.